Louvado seja nosso Redentor Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrirem o texto sagrado. Os irmãos já sabem que este texto não será projetado. Mais uma vez, Daniel, capítulo 7. Livro do profeta Daniel, capítulo 7. É a nossa sexta inserção nesse capítulo 7. Nos domingos anteriores, nós fomos lendo porções do texto. Hoje nós leremos o texto todo, provavelmente pela última vez nessa caminhada. Daniel capítulo 7, os sonhos sobre os 4 animais. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. O 6. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. O 10. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com a nuvem do céu
um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O 15. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. O 20. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. 25. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Os 2 últimos vamos juntos. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Eu convido para esta oração o presbítero Edson, que nos visita nesta noite. Não vou adiantar nas apresentações, mas nos conhecemos há mais de 2 décadas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Vem falar aos nossos corações através do Teu servo, Senhor, que realmente ele possa falar palavras de vida eterna, Senhor, que tocarão os nossos corações e as nossas mentes, Senhor. Que não saiamos vazios, não saiamos da forma em que entramos aqui, Senhor. Saiamos revigorados com a Tua palavra, Senhor. Fica com essa igreja também e abençoa cada família aqui representada. Pessoas que não puderam, Tu sabes o motivo, Senhor. Aqueles que estão ausentes, Senhor, por motivo de doença, aqueles que são motivo por negligência, Senhor, toque em seus corações,
para que eles sintam vontade, o desejo de estar na tua casa, louvando e bendizendo teu santo nome, Senhor. Fica conosco, Senhor, abençoe este culto, Senhor. Nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus, com perdão do nosso pecado. Amém. Amém. Como o Senhor nos permitiu chegar até aqui, até o final do capítulo 7, e eu repito o que disse no início, foram 6 inserções, 6 sermões, e eu passo agora a mostrar uma espécie de sumário, ou um esboço de todo o capítulo 7. Aqueles que já vêm anotando, já tem par e passo, certo? Mas terão aqui. Primeira coisa que devemos nos lembrar ao fim do capítulo 7, que há ao menos 2 propósitos principais para estas visões. O primeiro propósito é encorajar Daniel. Nós já sabemos, temos ouvido desde o capítulo 1, que Daniel, ele já vivera numa situação extremamente adversa, quando estava ainda lá em Jerusalém e em Judá, quando o povo vinha se afastando do Senhor, trazendo para si juízo e condenação do Senhor. Ele experimentara o afastamento do povo em relação ao Senhor, experimenta o período do cerco de Nabucodonosor, a invasão de Nabucodonosor, é levado para o cativeiro, ele está no cativeiro e é levantado à condição de profeta estando no cativeiro. Em princípio, os poucos anos de vida de Daniel, nenhum deles, em princípio, foram fáceis. E ele é chamado para ser um instrumento nas mãos do Senhor, vivendo em meio ao cativeiro. Então nós descobrimos que essas visões do capítulo 7 têm o propósito de encorajar Daniel. E o segundo propósito, fortalecer a fé do povo. Fortalecer a fé do povo de Deus daqueles dias. E ainda fortalecer a fé da igreja de Cristo ao longo da história. Para alcançar esses propósitos, nós temos algumas temáticas, 4 delas. As visões anunciaram o crescimento do mal. As visões também anunciaram o cuidado de Deus por seu povo, a segurança de que o mal não prevalecerá. E em quarto lugar, a única coisa com duração eterna é o reino de Deus. Nosso tema em todo o capítulo 7, o sonho sobre os 4 animais, uma mensagem para perseverar e confiar nas promessas. Cada uma dessas temáticas estavam inseridas em cada um dos temas, dos tópicos, melhor dizendo. A primeira parte do texto, o leão, o urso, o leopardo e o animal misterioso, um prenúncio do crescimento do mal. Então a primeira temática foi abordada nesse primeiro ponto, nesse primeiro argumento. Nosso segundo argumento, o trono, o ancião de dias, o tribunal e o cuidado de Deus por seu povo. E aí os versículos de onde nós extraímos estes preciosos ensinos. Na semana passada abordamos uma terceira parte do texto, que aborda a terceira temática, o Filho do Homem, a segurança de que o mal não prevalecerá. Quando iniciei a exposição do capítulo 7, havia uma pergunta que não queria calar. A maior dificuldade do texto não era interpretar as visões, ou conhecer o significado das visões, porque o próprio texto traz as respostas. Daniel, quando vai pedir para que o anjo que estava perto dele, ele conta para ele o que significava cada animal, cada visão daquela. A pergunta era, como que essas visões poderiam de alguma forma encorajar Daniel? Como de alguma forma poderia fortalecer a fé da igreja? Quando a gente chega nesse ponto, nesse terceiro ponto, a gente já sabe. Mas o texto não para por aí. Há ainda um quarto preceito, que é o que nós veremos agora. Número 4. O reino de Deus,
o único com duração eterna. O reino de Deus, o único com duração eterna. Eu preciso voltar ao versículo 15. Ali nos meus apontamentos, esse trecho do 19 ao 28 falam sobre esse assunto. Repetidas vezes nós encontramos esta revelação para Daniel, de que o reino do Senhor tem duração eterna. Mas eu vou voltar num versículo, no 15, que não fala especificamente sobre este quarto argumento, mas ele é, de certa forma, a meu ver, a base de tudo aquilo que Daniel estava vendo. O versículo 15 diz: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Era como se Daniel estivesse espantado com a magnitude das visões que ele recebera da parte de Deus. Estupefado. Essa reação de Daniel deve nos inspirar à reverência, ao aspecto solene daquelas visões, para que nós jamais a tratemos como algo corriqueiro. O significado delas, porque é justamente o significado dessas visões que trouxeram para Daniel a coragem necessária para enfrentar o que ele enfrenta. Ele não teve que romper um relacionamento por causa da sua fé no Senhor. Ele não teve simplesmente que pedir demissão de um emprego que o afastava da sua relação com o Senhor. Ele não teve que meramente se afastar de alguma pessoa que prejudicava a sua relação com o Senhor. Ele precisava de muito vigor para poder dizer os nãos que disse e os sims que ao mesmo tempo. Ele teve que ter muita coragem para continuar orando 3 vezes ao dia, com as janelas abertas para a direção de Jerusalém, como ele costumava fazer, mesmo sob ameaça de morte. Nós devemos entender como Deus abriu para Daniel, seu servo, mistérios até então ocultos, e revela para nós através de Daniel, pois nenhum de nós teria a menor condição de compreender aquilo que Daniel estava vendo. Daniel, nós sabemos que era um profeta extraordinário, cuja vida devotada totalmente ao Senhor. Se ele sentiu em seu espírito tanta deficiência, se ele esteve à beira do desfalecimento, certamente nós, que conhecemos tão pouco, que nosso conhecimento é tão raso em relação ao Senhor, nós nunca poderíamos atingir tamanha altura, a menos que nós conseguíssemos abandonar nossa perspectiva humana, abandonar nossos sentidos, porque era uma coisa completamente surreal, praticamente inexplicável. Daniel, para assimilar aquelas visões, ele passa maus bocados, a ponto de depois ele terminar dizendo, aqui terminou o assunto, quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram. E ele está apenas descrevendo aqui um resumo, apenas um resumo, porque ele diz isso. No final do versículo 1 ele diz, escreveu logo o sonho e relatou a suma, um resumo de todas as coisas. As perturbações do profeta fizeram com que ele fosse humildemente buscar auxílio e buscar a devida instrução. Ele foi a um dos que estavam perto dele e lhe pediu a verdade, pois ele estava consciente de sua ignorância.
aqui já um preceito muito importante para nós. Nos falta vigor muitas vezes, nos falta coragem, minimamente a coragem para manter firmes nossa relação com o Senhor, nossa fidelidade ao Senhor, porque não reconhecemos nossa ignorância, não reconhecemos o nosso pouco ou quase nenhum conhecimento acerca do Senhor, não buscamos, não nos enfadamos em buscar, em crescer. As Escrituras apelam para nós. Pedro vai dizer que nós deveríamos, assim como um bebê recém-nascido anseia pelo leite materno, assim deveria ser também nosso anseio pela palavra. E nós vamos vivendo com conhecimento tão superficial, tão corriqueiro, e que é justamente isso que nos abala tanto, as coisas menores da vida, as coisas mais ínfimas, as pequeninas decepções, as pequeninas dificuldades nos abalam profundamente. Daniel já era um profeta relativamente consagrado até aqui, e ainda assim ele quer saber mais. Nós temos tantos exemplos. Um deles era Esdras, que era um homem escriba versado na lei, e que se dispôs o coração a buscar na lei do Senhor, a aprender, a ensinar e a praticar a lei do Senhor. Nós encontramos isso lá no livro de Esdras. A interpretação lhe foi dada, e o último capítulo desta interpretação, da visão que ele recebe, era que, apesar de grandes sofrimentos, as únicas pessoas a experimentar um reino eterno seriam o povo de Deus. As únicas pessoas. A última parte da interpretação, depois de descrever a assolação promovida por aqueles animais que perseguiriam os santos de Deus, a última parte da visão é que apenas os santos do Altíssimo prevaleceriam. Os versículos que nós lemos, o 17 e o 18, dizem-nos o seguinte: estes grandes animais, isso aqui na interpretação da visão, que são quatro reis que se levantarão da terra. E o 18, ele diz: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Qual que é a solenidade da visão? Que todo o rumo da história, todos os acontecimentos, e estão sendo descritos os piores, tudo convergerá para um fim, um único fim. Aquilo ali, ó. O reino de Deus é um único, com duração eterna. É mais ou menos isso que Paulo vai dizer quando ele escreve aos Romanos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Levantem-se a Babilônia, levanta-se os medos e persas, os gregos e os romanos, levante-se o anticristo, tudo caminhará para um fim único. Eis então a solenidade do momento, eis aí a fonte do vigor, que certamente encorajou nosso irmão, profeta Daniel. É claro que não se trata meramente de um reino terreno como os demais. Havia nos dias de Jesus uma turba que achava que esse anúncio do reino seria um restabelecimento do reino de Davi, com tropas, com exércitos, que os livraria do então Império Romano, que só tornou as coisas mais difíceis depois. Mas não é isso que Daniel está vendo. Daniel está vendo um reino eterno, mas que apesar de ser um reino pleno de forma vindoura, é um reino que já vem se estabelecendo desde a encarnação do Filho. É um reino que vai sendo estabelecido nos corações daqueles que são levados a crer no Evangelho, claro, cuja consumação gozaremos na glória. Ou seja, nós sabemos que usufruiremos deste reino de forma plena lá na glória, naquilo que chamamos de eternidade.
mas este reino já vem sendo estabelecido desde o momento em que aqueles que são convencidos pelo Espírito Santo a crer no Evangelho passam então a fazer parte já deste reino. Não virá um reino humano da parte de Deus para estabelecer um reino humano que aliviará qualquer oposição e inimizade contra a igreja. Isso não acontecerá. Mas por outro lado, não estamos desamparados, porque o reino do Senhor já vem sendo estabelecido. Então, ainda que eu vá usufruir plenamente desta liberdade, desta proteção e segurança, de forma plena lá na eternidade, já usufruímos desta segurança, já usufruímos do reino do Senhor sendo estabelecido em nosso coração. No Evangelho de Lucas, nós descobrimos ali, talvez uma das primeiras vezes, quando o Senhor vem descrevendo o reino, falando do reino, contando parábolas para poder explicar preceitos preciosos do reino. Eis um que é muito importante. Esse reino começa quando pelo Espírito Santo somos regenerados e levados a crer no Evangelho. No Evangelho de Lucas, diz o texto: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Que mensagem preciosa! O reino do Senhor, seu domínio já vem sendo estabelecido. E se o reino dele já vem sendo estabelecido, se o seu domínio já vem sendo estabelecido, e este reino, este domínio acontece a partir do meu coração, então, ainda que eu usufrua perseguições e as oposições, eu sei que eu estou seguro, não obstante todas as situações adversas que surgirem na minha vida. O mal e sua influência, ainda que não fossem totalmente extirpados nesta vida, os discípulos de Jesus já usufruem do domínio, da segurança, da proteção deste reino. Não é algo a usufruir apenas no futuro, nós já temos a segurança agora. Já é possível experimentar alívio aos efeitos perversos do mal, quando somos alcançados pela graça de nosso Senhor. Já dizia o salmista: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem? E ele inicia o versículo seguinte dizendo: o Senhor está comigo. O reino de Deus já vem sendo estabelecido, toda segurança, toda proteção já vão sendo estabelecidas na minha vida. Ainda que eu ainda experimente consequências da influência do mal, da perversão sobre a minha vida, ainda que esteja sujeito a sofrimento, a dor, a tristeza, a decepção, etc., eu tenho onde me apoiar, eu tenho onde me refugiar já nesta vida, porque o reino do Senhor continua reinando, mesmo durante a perseguição do Império Romano, por exemplo. Eu transcrevi um pequeno trecho de uma oração de Calvino. Ele faz a seguinte oração: Deus onipotente, visto como devemos ser diariamente treinados por várias provações, que jamais nos entreguemos às enfermidades da carne, e jamais nos esqueçamos da tua santa vocação. Anima-nos, te imploramos, para os empreendimentos hostis, que continuemos inabaláveis contra todos os assaltos de Satanás e dos ímpios,
e assim renunciemos a nós mesmos e nos devotemos a Ti. Que jamais hesitemos em enfrentar a própria morte, se necessário for, e até mesmo oferecer-nos diariamente a vários tipos de morte, até que tenhamos terminado nossa guerra e possamos desfrutar aquele dia feliz e eterno descanso que nos preparaste em Teu Santo Filho unigênito. Amém. Devemos permanecer firmes, devemos permanecer encorajados, pois haverá um fim para todo mal, e mesmo durante as inserções do mal sobre as nossas vidas, ainda assim não estamos nem jamais estaremos desamparados. O versículo 26 informa para nós que o tribunal do céu removerá o anticristo e todo o seu poder. O mal pode demonstrar-se muito poderoso, mas é apenas uma ilusão. O poder absoluto pertence somente a Deus, e o aniquilamento do mal é uma certeza. Daniel no 26 diz assim: mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. A gente percorre as páginas das Escrituras e nós encontramos essa mesma condição em todos os servos do Senhor. Somente isso que lhes dava segurança. Somente estas premissas do reino eterno do Senhor lhe davam as certezas e as garantias. Quantos textos em quantos servos do Senhor ficam claro esta marca em suas vidas, reconhecendo o poder, o reino do Senhor de eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade. Tu és Deus, vai dizer Moisés para nós no Salmo 90. Davi, na sua oração lá no primeiro livro das Crônicas, ele vai dizer a mesma coisa. Jó, em meio ao seu sofrimento, vai dizer a mesma coisa. Paulo, escrevendo a Timóteo no corredor da morte, ele vai dizer a mesma coisa. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu bom depósito. A evidência na vida desses homens de Deus eram as certezas, as convicções. Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em Cristo Jesus. Tenho por certo, as certezas alimentam a fé do povo de Deus, a certeza de que o Senhor está no seu alto e sublime trono, reinando e governando todas as coisas. Não há espaço para o azar, não há espaço para as intempéries do destino. A vida pode oscilar, mas os servos do Senhor sabem quem pode confiar. Eu falei desse texto de Paulo a Timóteo. Nós temos um hino. Eu acho que o refrão diz: mas eu sei em quem tenho crido, mas eu sei quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso, guardará pois o meu tesouro, até o dia final. Esse exercício da fé, ele se faz necessário justamente quando os ventos forem contrários. Quando a situação estiver fácil, não se requer fé. É por isso que essas situações aqui são reveladas para Daniel, até mesmo quando o Senhor revela para ele sobre os males dessas monarquias, da opressão e da injustiça que eles causariam ao povo de Deus. Deus está sendo gracioso. Para nós não há mal que nos conduza ao mal e à perda. Todo mal nos conduzirá ao mesmo fim, ao ganho. Nós nunca perdemos. Esse versículo que li agora do 26 assegura para a igreja de Cristo onde ela deve confiar. Apresenta a sua segurança, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. É isso que deve acalentar a nossa alma, que deve acalentar o nosso coração. O fim está próximo. Ainda que não o vejamos durante a nossa vida, ainda que pareça um pouco demorada a volta de Cristo,
nós ainda assim devemos ser alimentados com a certeza de que isso acontecerá. Existem dores que não têm outro remédio. Existem tristezas que não encontram outra solução. O povo de Deus precisa saber que está protegido, que todos os acontecimentos caminham para o triunfo do Cordeiro, para o triunfo da sua noiva. Vai dizer para alguém que está sofrendo as dores da perda de um ente querido, se há alguma outra coisa que pode acalentar sua alma. Daniel tem aqui a visão e a percepção de que o povo eleito de Deus é de maior importância do que todos os reinos da terra. O povo eleito de Deus é mais importante para Deus do que tudo mais na criação. O profeta Isaías diz, como um oráculo, como boca do Senhor: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Eu vou, e se você sentir à vontade, você poderia repetir: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti, e os povos pela tua vida. E nós vamos entender depois quem é que o Senhor, o Pai, deu em resgate de nós: o seu Filho unigênito, como resgate, como troca. Resgate aí tem um caráter de substituição. Ele pegou aqueles pecadores miseráveis, nós todos, que mereciam condenação eterna, e substituiu-nos por seu Filho, porque nos amou antes da fundação do mundo. O mal é removido da terra por meio de uma palavra de Deus. O fim da história será o triunfo do bem sobre o mal. O fim não será nunca o triunfo do mal, mas o fim será o triunfo do povo de Deus. O reino e o domínio e a majestade, diz o 27, dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqueles que foram oprimidos pelo mal não serão mais atribulados. Aqueles que sofreram dores pela injustiça, pela perversão e maldade, estão e estarão seguros em um eterno reino de justiça. Isso é importante para nós. Este reino, de fato, é importante para nós. O reino do Senhor e a sua justiça são importantes para nós. Nosso Senhor Jesus vai, nos evangelhos, dizer qual deve ser nossa prioridade. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou beber, nem pelo que haveis de vestir. O Senhor não precisou fazer uma lista exaustiva de tudo aquilo que poderia nos causar alguma insegurança, alguma incerteza ou alguma dor. Ele pega as coisas mais essenciais. Ah, mas se eu for honrar o Senhor lá no meu emprego, eu posso perder o emprego.
está incluso aqui nestes exemplos. Não andeis ansiosos pelo que é vez de comer ou beber, quanto mais em relação às amizades, quanto mais em relação ao trabalho, em relação a relacionamentos e outras coisas quaisquer. Não andeis ansiosos pelo que é vez de comer ou beber, nem pelo que é vez de vestir. Aí ele vai dizer que o corpo vale mais do que a vida, que o corpo não vale mais do que a vida. Se o Senhor deu a vida, nos dará o alimento. Se nos deu o corpo, nos dará a veste. Disse para observarmos as aves dos céus e os lírios do campo. E depois ele diz o que de fato deve ser prioridade: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Mas via de regra, o povo de Deus perdeu de vista o reino e a justiça. O povo de Deus vai até o Senhor por causa de bênçãos humanas, materiais e circunstanciais. É por esta causa que há muitos fracos e doentes, porque o que nos dá vigor é sermos alimentados pela certeza que no dormita nem dorme o guarda de Israel. É ter a certeza que o nosso Redentor vive e que por fim se levantará sobre as nações. É saber que Ele está sentado no seu alto e sublime trono. Não importa o que governo governará as nossas vidas, não importam as eleições futuras. Eu não estou dizendo para nós não agirmos como bons cidadãos e conscientes de voto e etc. Não estou dizendo isso. Mas não importam o que vai as circunstâncias, o que advirá das eleições, não importam quem serão os juízes sobre nós. O reto juiz que julgará todas as coisas, e no tempo oportuno trará justiça. Está se aproximando o tempo quando não mais estaremos sujeitos aos poderes aos poderes maus. Essa foi a visão recebida por Daniel, essa foi a sua interpretação. O texto diz que ele perturbou-se por causa disso. Ele se encheu de inquietação, tanto externa quanto internamente, porque ele ficou pálido, mas o seu coração também ficou alarmado. Aqui terminou o assunto, disse Daniel. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Era uma verdade que começa com uma notícia terrível, mas termina acalentadora. O bondoso profeta guardou esta mensagem em seu coração. O mal vai aumentar, mas ao cabo de um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, isso lá no passado, o Filho unigênito, semelhante a homem, viria com o seu reino e o estabeleceria, e ele está sendo estabelecido. E onde nós estamos e onde nós vamos, nós estamos levando o reino. Será que vivemos de acordo com os súditos deste reino? Será que os preceitos do reino, expressos, por exemplo, no Sermão do Monte, são encontrados em nós? Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O bondoso profeta guardou essa mensagem em seu coração, tornando-a parte do seu arsenal, da sua armadura. Daí a pouco ele sai dali chamado por Belsazar para um desafio que ele poderia morrer, mas ele está muito bem equipado para enfrentar, como enfrentou até mesmo a cova dos leões. Eu encerro com uma citação: todo domínio está colocado nas mãos daquele que traz as marcas dos açoites, da coroa de espinhos, da crucificação e da lança. O título Senhor será exclusivamente dele. Os que o amaram e se submeteram a ele através do arrependimento e da fé no Evangelho compartilharão da sua glória. Regozijar-se-ão na insondável maravilha de estarem para sempre com ele, como cidadãos do reino que jamais passará. Compensa
permanecer fiel a Deus em um ambiente hostil? Compensa permanecer fiel a Deus mesmo contrário aos desejos do nosso próprio coração? Vale a pena tolerar o desprezo e a crueldade do mundo ao redor, a fim de identificar-se com uma minoria perseguida? O sonho vindo da parte de Deus foi a resposta que Daniel necessitou para ser encorajado. Vale a pena sim. E também foi suficiente para a igreja, para que ela permaneça perseverante até o fim. A mensagem central é tão evidente que nunca desejaremos estar ao lado da maioria. Não vale a pena. O futuro não lhes pertence, mas a nós. Ousemos permanecer firmes, ainda que sozinhos, como Daniel.